Mas o que eu queria falar aquela hora, que me chamou muita atenção, é sobre essa frustração com a democracia, enfim. A impressão que eu tenho, o governo representativo, né, que é como eu prefiro, a palavra que eu prefiro utilizar, inclusive, tem nada errado com falar democracia, mas só para precisar, né, que a lógica do sistema é a representação, é a agregação de preferências. E quando você agrega essas preferências, você necessariamente está jogando coisa fora. Então, assim, mesmo que haja uma consolidação de preferências no entorno de uma candidatura, de uma plataforma, de um partido, de um governo, ela necessariamente vai gerar frustração. Então, o governo representativo, ele é um gerador, quanto mais sistemático, de frustração. Né? E um dos desafios é exatamente como é que a gente convence as pessoas de que é melhor para elas se frustrarem sistematicamente do que estarem muito felizes com a sua única preferência, que é falsa, né? Então o desafio é exatamente esse, de como mostrar que as preferências delas nunca estarão melhor representadas, mesmo que seja por um representante autoritário que vai dizer que vai fazer acontecer e que vai levar a vontade do povo lá para o governo. Mas eu acho que isso nos devolve justamente até ao segundo comentário do Kennedy. Eu vou ver se eu encontro ele aqui, porque parte dessa representatividade, pelo menos num país como o Brasil, parece concentrada sempre nos mesmos grupos. Então, quando você pega o morador de periferia urbana ou o pequeno agricultor, enfim, né, as pessoas mais pobres de um país como o Brasil, eu acho que sistematicamente elas se veem frustradas de não verem os seus interesses representados nos três poderes. E aí isso nos devolve lá para a primeira definição de democracia, né? Que é a alternância das elites no poder. E nos traz ainda mais um comentário, que é o Francisco falou assim, os poderes não se equilibram, eles se autoprotegem, eles não se regulam uns aos outros, eles ficam se protegendo. Então, eu acho que essa visão pró-ditadura, pró-autoritarismo tem talvez mais a ver com um sentimento antissistema, anti-privilégios, frustração, passa mais por aí do que por um apreço pelo autoritarismo em si, será? Inclusive é uma das questões da cultura política brasileira, que é a instrumentalização do autoritarismo para um fim que não necessariamente é autoritário. Então a gente não tem necessariamente o autoritarismo como uma característica da cultura política brasileira, mas a instrumentalização dele, principalmente pelas elites ou determinadas elites, né? Principalmente como uma alternativa, inclusive para liberalizar o país, para aprofundar a distribuição de benefícios sociais e coisas do tipo. Então, quando a gente pensa no culto da esquerda ao Vargas, ou mesmo no quanto uma parte da direita ali, os castelistas cultuavam, né, a ideia de você dar um golpe para promover, para aprofundar o liberalismo no Brasil e acabar com a era Vargas. Então, assim, você tem uma confusão de elementos aí que são muito característicos desse pensamento do autoritarismo como um instrumento da elite no Brasil. Quando a gente tenta dar um passo para trás e não olhar especificamente para essa elite, certamente quando ela olha para as eleições no Brasil, elas vão ver uma relativa alternância no poder, que a gente vê, principalmente a Câmara dos Deputados no Brasil, quando a gente compara com outros parlamentos, né, outras câmaras baixas mundo afora, roda muito. Tá? Assim, a chance de um deputado ser reeleito no Brasil, embora isso tenha aumentado, a chance é baixa quando a gente compara com outros países, né, mundo afora. O que não significa que a gente sinta que o parlamento se renova. Mas a percepção, e acho que o meu argumento anterior foi um pouco nessa linha, assim, né? Eu vejo as pessoas menos preocupadas com a forma e a aparência do sistema político e mais com o resultado de política pública. Então, assim, eu ainda acho que, exceção feita a quem cresceu aqui nessa década de 2010 e tal, mas quem estava na década anterior e na outra, quem cresceu nessas décadas, que ainda são jovens adultos atualmente, né, ainda tem uma memória de um sistema que funciona.
Então, é óbvio que o presente, por mais que seja violento, por mais que seja, né, avassalador para determinadas comunidades, algumas pessoas têm memória de uma ascensão. E bem ou mal, agora, o dólar está nas alturas, talvez a inflação vá para aquele lugar, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, está longe de ser a minha especialidade. Mas o que a gente sabe é que, nesse momento, a economia está rodando, inclusive é um dos argumentos do Banco Central, a pleno emprego. Então, assim, bem ou mal, a gente tem também elementos para que essa população consiga enxergar no sistema algumas saídas, né? Enfim, acho que a costura não é simples e definitivamente não vamos conseguir todas as respostas agora. Mas, para mim, a única resposta que o sistema pode dar é continuar a produzir política pública, não tem saída. E aí, ó, o Francisco escreveu aqui, Flávia, eu sou pela democracia sempre. Eu sei, Francisco, eu também, hein? Tamo junto. Agora, que o Congresso não ajuda nós a defender a democracia, não, viu? Eu até vou usar esse gancho para mandar de volta para o Rio. Eu até quero te ouvir antes, então. Ou não, a gente mistura tudo aqui, mas é porque política pública, queremos, gostamos, né? Aí vem o Arthur Lira. Vamos falar mal do Arthur Lira? Já podemos abrir a sessão, vamos falar mal do Arthur Lira. Ele não tem nem, como ele mesmo disse, ele não tem nem mais café para servir. Então, estamos chutando já o cachorro que morreu, infelizmente. Morreu nada! Antes tivesse politicamente ali mais quietinho, mais, né, na dele, porque ele está aproveitando esse apagar de luzes e tá pegando 73 milhões de reais e mandando para Alagoas, entendeu? Olhando bem na cara do Flávio Dino e dando risada. Então, desafiando mesmo, falando, peraí, tive uma ideia. Segura aí, vou escrever aqui um ofício, vou cancelar todas as comissões, mas é em nome de aprovar o pacote fiscal. Baita golpe, né? Há controvérsias. Acho que dá pra gente discutir bastante. Pode me derrubar, então. Derruba assim, meu argumento. Eu acompanho muito o dia a dia lá de Brasília, e o que a gente consegue falar é que de 2015 para cá tem uma progressiva concentração de poderes que se acentuou muito durante a pandemia, por vários motivos, inclusive, por exemplo, com um sistema que é remoto de deliberação e tal, na mesa diretora, nas mãos da presidência da Câmara e do Senado. Então, qualquer que seja o próximo presidente da Câmara, muito provavelmente ele vai reproduzir algumas práticas que o Rodrigo Maia já tinha e que o Arthur Lira acentuou. Mas eu vejo o Arthur Lira muito menos como a expressão de um autocrata, de alguém que quer passar por cima dos outros, e muito mais como a expressão de um arranjo, de uma espécie de um cartel legislativo que existe e que ele viabiliza. Inclusive, acho que para o próximo presidente, para o Mota, eu acho que ele vai ter o desafio de será que essas mesmas elites que compõem esse cartel vão continuar contentes com as comissões sem funcionar direito? Assim, essas coisas todas são possíveis, mas elas não estão acontecendo sem o beneplácito da maioria das pessoas que está ali. Não, beleza, claro. Mas a gente pode falar mal do chefe do cartel, não, né? Pode falar. Só um pouquinho. Inclusive porque tem um depoimento, acho que foi na Folha ou no Globo, não lembro, do presidente de uma das comissões, não sei se vocês viram, Pedro, Marilise e Luísa, falando, não, eu segurei, a hora que eu vi que as emendas iam tudo para Alagoas, e eu sou da Bahia, queria também minha fatia, porque, né, não é que o cara queria transparência, é que ele também queria ali um pouquinho para ele. Vi que ia tudo para Alagoas, segurei. No mesmo dia, o Arthur Lira veio com essa de cancelar as comissões. Ora. Aí quebrou o sindicato, né, Pedro? Eu acho... Flávio, você precisa quebrar o dedinho do pé mais vezes, porque você está numa animação com esse dedo quebrado, que é um troço espetacular. Ai, minha mãe não sabia ainda que eu quebrei o dedo do pé. Mãe, eu quebrei o dedo do pé, mas eu vou no show do Caetano e da Bethânia hoje com você. Poxa, eu fui no sábado. O Pedro contando meus segredos. Gente, meu dedinho do pé tá desse tamanho e tá roxo. Porém, hoje tem Caetano e Bethânia com a minha mãe. É a coisa mais importante do ano até aqui. Então, até aqui, vocês viram que eu tô otimista. Né? Porque eu também recebi o meme que a Marilise recebeu. Que podem me acordar a qualquer hora, viu, Marilise? Pode ser Réveillon, pode ser qualquer hora. Ainda tem... estamos de olho.